Vou deixar essa palavra que tem no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 3, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo? A resposta é: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Em outras palavras diz: aquele que mesmo que jure com dano seu, não mente. Pessoas que não têm dois caráteres, aqueles que andam com a verdade, não com a mentira, embora as palavras deles a prejudiquem, embora os julgamentos deles a prejudiquem, ele tem o mesmo caráter, a mesma índole. Essas pessoas que Deus quer, pessoas que são puras e retas de coração, pessoas que lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz assim: lavai as vossas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Porque Jesus disse que a sua palavra seja sim ou não. Passando disso é procedência maligna. Porque aquela pessoa que ela jura, mas não cumpre, ela não professa a verdade. Porque ela tem duas fontes dentro do coração dela, a verdade e a mentira. Elas não têm a capacidade de honrar a sua palavra. E nós devemos honrar a nossa palavra, ter o nosso caráter, andar na verdade. Lá no Salmo 15 também fala a mesma coisa, de quem subirá ao monte do Senhor. Aquele que fala verdadeiramente ao seu coração, fala daquilo que é reto. Aquele que faz um juramento, aquele que fala uma palavra, ele tem que ter o poder de cumprir, porque senão ele é semelhante. A palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra e não cumpre ou fala ela, ele é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a areia. Sabe o que acontece? Vem os ventos e a casa começa a perecer. As coisas da casa começam a perecer. Por quê? Porque as pessoas não andam verazmente segundo o coração, mas aquele que fala a palavra e a cumpre. A palavra de Deus diz que assemelha a ele como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus é a verdade. E nessa verdade é que nós devemos andar, na retidão, na pureza do nosso coração, andar com o coração limpo e sincero. Nós temos que ser igual Jefté, porque ele fez um juramento. Ele disse: Deus fizesse ele ganhar a guerra, a primeira coisa que saísse de dentro da casa dele, ele ofereceria em sacrifício ao Senhor. Deus provou o coração dele. Sabe o que aconteceu? A primeira coisa que veio foi a filha dele. E ele não mudou o seu caráter. Aquilo que prometeu a Deus, ele cumpriu. A filha dele serviu ao Senhor. Ela não se casou. Ela serviu ao Senhor. Por quê? Porque ele fez um juramento diante de Deus. E muitas das vezes tem pessoas que juram, não podemos cumprir aquilo com a palavra dela. Pessoas que não têm ídolo e nem caráter, porque nós devemos ter caráter, sinceridade e retidão no nosso coração. Sabe por quê? Muitas das vezes queremos que Deus cumpra os planos e os projetos que Ele tem na nossa vida, mas nós muitas das vezes somos fraudulentos e não fazemos a mesma coisa. Devemos honrar, nossa palavra deve ser honrada, para que não saia duas águas da mesma fonte. Nossa palavra deve ser sempre certas e verdadeira, porque somos pessoas de Deus e Deus é verdadeiro, Deus é justo e Deus é fiel e reto em suas palavras. E o nosso Senhor está para vir e devemos nos purificar cada dia, ter retidão, porque a palavra dele está bem clara. Aquele que não jura enganosamente, aquele que fala verdadeiramente no seu coração, porque o pai da mentira é Satanás. E a palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E quem são os mentirosos? Só aquele que fala palavras mentirosas, não aquele que não profere a verdade. Esse também anda na mentira e é enganador. E Deus não quer pessoas assim, que têm dois caráteres. Ele quer pessoas que tenham simplesmente um caráter só, seja o mesmo e seja verdadeiro. Embora muitas das vezes ele se prejudique na palavra dele, embora muitas das vezes ele quase não possa cumprir, mas ele vai honrar a sua palavra, porque em outras palavras está dizendo: mesmo que jure com dano seu, não muda. E sabemos que temos muitos juramentos que fazemos. Um deles, o mais importante também, é o casamento, que muitas das vezes fazemos diante de Deus e das pessoas. E tem muita gente que não cumpre as palavras que fala.
Assim, deixo-vos essa palavra, não mude, o seu caráter seja o mesmo, seja a mesma pessoa dentro e fora, por onde você andar, seja exemplo.